Primeira questão, né? Eu vou me reportar ao Yuval Harari, né? Em Sapiens, uma breve história da humanidade, que ensejou o tema dessa live. Né? Então, o Harari, ele diz que no Ocidente a religião dominante é o liberalismo, né? Liberalismo humanista. E ele contrasta o liberalismo com as antigas religiões no seguinte ponto, né? As antigas religiões e mesmo as filosofias antigas, né? E também a psicanálise, elas ensinavam a gente a desconfiar dos nossos sentidos, a desconfiar das nossas percepções. No caso das religiões tradicionais, elas estabelecem, né, critérios objetivos para definir o que é verdadeiro, o que é belo, o que é bom. Né? E o humanismo, né, liberal coloca como critério de validação as sensações subjetivas. Santifica, sacraliza. Vocês, como terapeutas, né, o sentir bem é um critério absoluto? É o critério que encerra a questão? Vamos começar com a Ludmila. Olha, Júlio, quando você propôs o tema dessa live, né, seus desejos, né, falam da gente e tal, nos definem, né, eu fiquei pensando, sim ou com certeza. Assim também como a repressão, né? Mas toda essa abertura que você trouxe aí do livro e tal faz a gente ter muitas reflexões. Por exemplo, inclusive com o que eu estava falando com um colega, né, com a Gel, antes da gente começar, ele estava falando da bagagem de estudo religioso que ele tem, que eu também estou nessa pegada de estudar um pouco mais religião agora e fazendo paralelos, inclusive, com o Nelson Rodrigues e com a clínica. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Que acho que assim o mundo contemporâneo está perdendo o sagrado, está perdendo esse contato com as origens, com as raízes, né? Mas o que o autor também propõe é o que não dá para a gente colocar tudo só no princípio da sensação ou só no princípio do prazer. Eu acho que vem mais consulta, obviamente, para as nossas sensações, para as nossas percepções, só que eu acho que talvez a gente esteja adentrando no momento onde seja mais importante o que? A gente conversar com essas duas instâncias, né? Tanto que o que o liberalismo está trazendo para a gente, tanto com os nossos antepassados, com a nossa tradição. Acho que se a gente perde isso, a gente está aí solto. Alô? Sem som. Não. Júlio? Você tá sem som. Opa, eu estou sem som. Opa, Isso. a palavra é sua, Gel. Tá bom. Eu, pegando a carona aí na fala da Ludmila, e em resposta a você, Júlio, vejo o seguinte: de fato, o Yuval Harari, nesse livro, Homo Deus, ele traz uma série de dados importantes sobre a mutação que nós estamos passando na cultura, especialmente do Ocidente capitalista, né? Nós estamos vivendo desde o final da Segunda Guerra Mundial, e especialmente nos últimos 30 anos, 20, com essa revolução tecnoeletrônica, midiática, o papel da internet e agora da inteligência artificial, né? O grande debate sobre a subjetividade humana, né? E a questão da verdade, o que é verdade, a pós-verdade, a desconstrução de tudo que parecia sólido, né? E então, assim, é importante colocar nessa análise que o mundo ele tem vários mundos culturais simultaneamente. A maior parte dos autores e dos filósofos e tudo reflete uma Europa ou nos Estados Unidos ou no Ocidente, entende? Mas no interior da Índia, no interior da China, do Brasil, da América Latina, da Ásia, acontecem outras coisas, outras coisas. Quando se falar o homem ocidental, tem que falar, opa, mas qual homem ocidental?
o das grandes capitais, das cidades médias que têm acesso à internet, mas o caipira de qualquer lugar, ele funciona em outra onda cultural, religiosa. Isso é muito importante. Quando se fala em Oriente, por exemplo, a Indochina, lá, o Vietnã, é muito diferente de Tóquio, é muito diferente da China. Né? O Oriente é muito extenso para a gente empacotar tudo como um grande sistema de pensamento. Há contradições violentas entre eles. Como no mundo islâmico, tem de A a Z de tendências díspares, das mais conservadoras, das mais liberais, como no catolicismo, no protestantismo. Então, primeiramente, é preciso uma cautela nessas grandes análises. Mas é o seguinte, de fato, no Ocidente europeu ocidental, desse que aparece mais na mídia, Hollywood, da música, da estética, predomina esse tal liberalismo pós-cristão, né? Que foi muito uma criatura do movimento teológico lá da morte de Deus e também na filosofia com Nietzsche, né? Então, a morte de Deus, tanto na teologia quanto na filosofia, gerou um Ocidente órfão e que está, assim, realmente de pernas para o ar, né? Um Ocidente que está perdendo, que perdeu suas raízes, está perdendo e está num subjetivismo tremendo. Eu finalizo agora dizendo o seguinte, sobre sentimento. Existe hoje o solipsismo do sentimento. Na modernidade, correu-se o risco, né, o endeusamento da razão, de cair no solipsismo da razão. Tudo é racional, matemático, cartesiano e tal. Veio a revolução freudiana e junguiana mostrando que é uma ficção essa racionalidade, que nós temos um consciente e um grande continente inconsciente, né? Agora, modernamente, o que nós estamos vendo é em grandes movimentos, especialmente os movimentos identitários, um subjetivismo tremendo. Eu sinto, logo existo. Eu sinto, logo é verdade. Então, isso é extremamente perigoso. Esse sentimentalismo ocidental é um novo romantismo, é um hiperindividualismo, e a gente sabe como isso é sujeito a erros, a enganos, né? Muita gente se sente bem e está drogado, e está comendo sanduíches horrorosos aí, está engordando, está tendo colesterol alterado, mas ele sente prazer, né? Mas não quer dizer que aquilo é uma comida saudável, entende? E geralmente os alimentos saudáveis não são tão gostosos quanto os envenenados.